Muito perto de completar 50 anos de idade, agora dia 3 de janeiro, Michael Schumacher não sai do pensamento da Fórmula 1 e dos fãs em todo o mundo. O maior vencedor da história agora vive isolado em sua casa na Suíça depois do acidente de esqui que sofreu há exatos 5 anos. A queda que quase o matou deixou severas lesões cerebrais. Desde então, Schumacher tenta se recuperar com a ajuda de diversos especialistas, mas longe dos olhos do público. A família criou uma redoma em torno da reabilitação do heptacampeão e poucas informações são passadas sobre sua real condição de saúde. O vídeo de hoje tenta entender e relembra tudo o que aconteceu naquela manhã de domingo. O acidente. No dia 29 de dezembro de 2013, Michael Schumacher estava com a família em uma famosa estação de esqui nos Alpes franceses. Acompanhado do filho Mick, o alemão esquiador experiente, decidiu deixar a pista demarcada e entrou em um trecho com pedras. Depois de uma curva, o ex-piloto acabou perdendo o controle e caiu, batendo o rosto de forma violenta em uma rocha. O impacto provocou a quebra do capacete que usava, causando danos graves ao cérebro. Logo após o acidente, Schumacher ainda parecia consciente, mas desorientado. E foi durante o atendimento, já no helicóptero, que sofreu um colapso e precisou ser reanimado. Pouco tempo depois, entrou em coma. Passou por 2 cirurgias no hospital de referência na França. Havia urgência de se controlar a pressão intracraniana e as hemorragias. É claro que os primeiros momentos foram de tensão e de informações desencontradas, mas não demorou para se entender a gravidade da situação. Schumacher permaneceu por 6 meses no centro universitário francês antes de ser transferido para um local mais especializado na Suíça. A decisão só foi possível devido a uma melhora no quadro do alemão. Ele deixou o coma em junho de 2014. Já na Suíça, Schumacher ficou por pouco tempo, até dezembro, quando a família optou por levá-lo para casa para seguir o tratamento. A esposa Corina montou todo um aparato para receber Schumacher, que passou a ser assistido por uma equipe de especialistas, dia e noite. Sabine Kehm. Desde o acidente, Sabine Kehm ganhou um papel importante na relação entre a família de Schumacher, o público e a imprensa. Sabine é assessora do alemão de longa data. Ela começou a trabalhar com ele em meados de 1999, quando o ex-piloto ainda defendia a Ferrari na Fórmula 1. A profissional permaneceu com o alemão mesmo depois da primeira aposentadoria em 2006. Em 2010, quando Schumacher voltou ao Mundial, mas com a Mercedes, Sabine seguiu ao seu lado e hoje é uma das figuras centrais no que diz respeito às informações sobre o heptacampeão. Seguindo à risca um pedido da família, Kehm é uma vigilante atenta daquilo que é publicado sobre a condição do ex-piloto. Direta, Sabine evita o entusiasmo e trabalha cuidadosamente as palavras. A blindagem é tão rígida que nunca se publicou sequer uma imagem do alemão nesse tempo todo. As ameaças de processo são recorrentes. Toda e qualquer informação sobre a situação de Schumacher passa por ela. Além da solicitação da família, Sabine contou recentemente a razão pela qual trabalha tão fortemente para manter Schumacher longe dos olhos do público. Segundo ela, Schumacher sempre fez questão de proteger a sua vida particular. Roubo de documentos, morte e rumores. Evidentemente, um caso como o de Schumacher chama atenção. Afinal, trata-se de um ícone do esporte em uma situação trágica. A barreira imposta pela família atraiu todo tipo de rumor e alguns episódios foram quase inacreditáveis durante esses 5 anos. Os tabloides europeus se esforçaram em descobrir a intimidade do tratamento do alemão, mesmo diante das recorrentes ameaças de processo. Algumas publicações falaram em perda acentuada de peso, piora na condição, melhora significativa e até uma mudança de endereço. Tudo foi rapidamente e devidamente negado por Sabine. Mas um capítulo em particular ganhou contornos dramáticos. O prontuário médico de Schumacher chegou a ser roubado do hospital em que ele esteve na França. Em agosto de 2014, um homem que trabalhava em uma empresa de ambulâncias aéreas foi preso.
A pessoa, que nunca teve a identidade revelada, era suspeita de ter roubado o relatório médico durante um procedimento para uma possível transferência do heptacampeão do hospital francês para a clínica na Suíça. As investigações começaram após a informação de que o homem pretendia vender o dossiê a meios de comunicação na Alemanha e na Inglaterra. Depois de ser preso e interrogado, o homem foi encontrado morto na cela em que estava detido, em Zurique, na Suíça. O caso nunca foi totalmente esclarecido. Em 2016, um homem também tentou vender imagens de Schumacher, mas sem sucesso. Visitas restritas. Michael Schumacher vive cercado da família em sua casa na Suíça. A esposa, os filhos, o pai, o irmão. Mas recebe pouquíssimas visitas de gente ligada ao esporte. Quem mais o vê é Jean Todt. O hoje presidente da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, também já foi chefe de Schumacher na Ferrari durante os anos vitoriosos da escuderia italiana. Além dele, o inglês Ross Brawn, que fez parte daquele time vencedor, e Luca de Montezemolo, ex-presidente da Ferrari, também já estiveram com ele nesses 5 anos. Até o brasileiro Felipe Massa se encontrou com o antigo companheiro de equipe. Mas as visitas não são comuns. O empresário Willy Weber, por exemplo, jamais teve a permissão da família para ver o heptacampeão. Os gastos. Corinna Schumacher não poupou esforços no tratamento do marido. Consultou especialistas e conta hoje com uma grande equipe de profissionais em sua casa que se revezam no cuidado intensivo ao heptacampeão. Estima-se que a família gaste entre 250 e 500 mil reais por semana com a estrutura hospitalar. Nesses 5 anos, Corinna já vendeu propriedades e até um avião particular. Apesar de o estado real de saúde ainda permanecer em segredo, Schumacher resiste e segue estável. A última notícia concreta sobre sua condição veio por meio de uma declaração de um arcebispo alemão que o visitou no fim de novembro. Após o encontro, o religioso revelou que o ex-piloto sente as pessoas ao redor. O futuro. Por conta de sua condição, Schumacher não pôde acompanhar o desenvolvimento da carreira do filho Mick nos monopostos. Buscando seguir os passos do pai, o jovem já conquistou o título da Fórmula 3 europeia neste ano e vai estrear na Fórmula 2 em 2019, em um caminho que se aproxima cada vez mais da Fórmula 1. Além disso, o jovem Schumacher já chama a atenção de equipes como Mercedes e Ferrari. E falando na maior das categorias, os números de Schumacher, que antes pareciam imbatíveis, agora têm em Lewis Hamilton um rival. Vivendo uma fase estelar, o inglês da Mercedes vem devorando recordes. Já é dele o maior número de poles da história, mas ainda resta um longo caminho até as 91 vitórias e os 7 títulos do alemão. Ainda assim, Hamilton é quem parece mais próximo de alcançar as marcas daquele que é considerado um dos maiores de todos os tempos.